Boa noite, meus irmãos. Boa noite aos nossos amigos e irmãos que nos acompanham através das redes sociais. Convido a todos nesse momento a elevarmos o pensamento a Deus, a Jesus, nos preparando para recebermos tanto a mensagem da noite como o passe. Procurando esquecer o nosso dia, as nossas preocupações, as nossas vivências, desligando um pouquinho desse nosso dia e entrando nessa sintonia amorosa com a espiritualidade amiga. Oremos. Senhor Deus, Ser Supremo cuja fonte é luz, Jesus, irmão, amigo e mestre, estamos reunidos, Senhor, nesta casa de oração, em busca da Tua bênção amorosa a nos envolver, a nos fortalecer, a nos amparar. Que a mensagem da noite possamos refletir e vivenciá-la para o nosso aprimoramento. Nos ajuda, Jesus. E permite que a espiritualidade amiga nos envolva, nos oriente, nos dê a proteção e o amparo que necessitamos. E em teu nome, Jesus, irmão André Luiz, demais benfeitores amigos, damos início à doutrinária da noite. Que a tua paz possamos conquistar hoje sempre. Graças a Deus. E passamos à nossa irmã Ana a mensagem da noite. Uma boa noite a todos os irmãos que se encontram nesta casa de oração. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais do Centro Espírita André Luiz. Que a paz possa estar em cada um de nós e recolher tudo aquilo que viemos em busca nesta noite, através da oração, através do tema da noite, através do paz. O tema desta noite, meus irmãos, está no capítulo 25 do Evangelho, segundo o Espiritismo. Se nós abrirmos o Evangelho neste capítulo, vai nos falar sobre ajuda-te que o céu te ajudará. Então, nós vamos falar um pouquinho, observai os pássaros do céu. Este vai ser o tema desta noite. Convido os irmãos para pensar um pouquinho e relembrar se vocês já observaram algumas vezes os pássaros que voam, que estão a voar no céu. Essa mensagem vai nos falar um pouquinho como eles vivem e estão livres, soltos, sem preocupações. Então a mensagem vai nos dizer o seguinte sobre essa passagem do Evangelho. Primeiramente, nós vamos trazer aqui o que significa os pássaros do céu. Então, esse estudo vai nos dizer o seguinte, vai nos trazer uma interpretação sobre uma ótica espírita desta passagem evangélica, uma visão espírita. Então, o significado de pássaro. O pássaro, simbolicamente, sempre foi associado ao céu, por sua natureza variável e considerado como intermediário entre o céu e a terra. E o céu, simbolicamente, é uma manifestação direta da transcendência do poder da eternidade e do sagrado. Apenas para nós nos situarmos nesta mensagem. Então, o que nos diz esse texto evangélico? Para nós entendermos melhor esta passagem. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem e onde os ladrões os
desenterram e roubam. Acumulei tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes o comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro aí? Está bem em vosso coração. E pois vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para o sustento de vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros. Mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós, o que pode, como todos os seus esforços, aumentar de uma medida com sua estatura? Por que também vos inquietais pelo vestuário? Observai como cresce o lírio dos campos. Eles não trabalham, nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir desta maneira as ervas do campo, que existe hoje e amanhã, será lançada na fornalha. Quanto maior cuidado não terá em vos vestir. Aí ele acrescenta: ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois dizendo, que comereis, ou que bebereis, ou de que vou vestir? Como fazem os pagões, que andam à procura de todas essas coisas? Porque vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Não vos inquieteis, pois dizendo, comereis, que bebeis. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto que o amanhã cuidará de si, e a cada dia basta aos seus desafios. Então, meus irmãos, esta passagem do Evangelho, ela vem nos trazer a seguinte reflexão. Ela nos fala sobre a providência divina, né? É de nós confiarmos em Deus. Aí vocês vão se perguntar, mas nós necessitamos de comer, de beber, de vestir-se, de ter onde morar, mas quando nós acreditamos na providência divina, nós confiamos, com certeza nós vamos conquistar. Então, esta providência divina quer dizer o que nesta passagem evangélica? Nada mais são do que um símbolo referente a esta providência. Mas a natureza nos provê a matéria-prima, os elementos para serem transformados pelo uso da inteligência de cada um. Não deve ser interpretado como uma espécie e nem como um comodismo, em que ficamos esperando cair do céu. Então quer dizer o quê? Que nós não precisamos ficar sentados esperando as coisas acontecerem. Deus provê os recursos, por isso nós devemos confiar na sua divina providência. A confiança, porém, não nos exime do trabalho, de buscarmos e de correr atrás. Então quer dizer o quê? Que nós não podemos nos acomodar, que nós temos os meios. Deus nos dá os meios de nós conseguir as coisas. E nós temos que buscar. Também fala sobre o necessário e o supérfluo. Vem nos alertar também nesta passagem. Nos fala na lei do trabalho. Recordemos do elemento de necessidade. O que se entende por necessidade é a consciência de que nos falta algo, conforme a sociedade se desenvolve. As necessidades também se ampliam. Por isso, o cuidado
de diferenciar o que é necessário e o que é supérfluo. Por quê? Porque podemos estimular os nossos desejos de posse, mas também temos que ter cuidado com o nosso egoísmo e com a nossa vaidade, buscando naquilo que não podemos ter, que não podemos suprir as nossas necessidades mais prementes, mas o supérfluo, aquilo que pode atrapalhar a nossa caminhada evolutiva. Então quer dizer o quê? Que nós podemos viver com o necessário. Nós não conseguimos viver ainda, mas nós podemos viver com o necessário. Mas nós vivemos com algo muito mais. Nós temos o que precisamos e temos também o supérfluo. Se nós paramos para pensar, nós estamos todos os dias correndo e buscando atrás de algo. E esse algo é interminável. Porque quanto mais a gente busca, mais a gente quer. Então, a Terra é o progresso. O progresso, ele é rigoroso, mas nós podemos olvidá-lo momentaneamente, mas seremos tragados por ele. Observe, um exemplo aqui, a vinda dos computadores. Quantos de nós, com uma idade já mais avançada, não os criticamos e os renegamos como ferramenta de trabalho? E também de lazer. Com o passar do tempo, nós fomos nos adaptando aos teclados da internet e todo o uso da modernidade. E o planeta terá que produzir suficientemente para toda a humanidade. Para tanto, ele insiste em administrá-lo com sabedoria e competência. Acumular tesouros no céu, como nos fala o texto evangélico. Então, esse texto nos diz que nós deveríamos acumular tesouros no céu, pois lá não há vermes para corroer o dinheiro. E, em realidade, ele faz uma diferença nesses planos, no nosso plano. No plano terreno, que nós estamos sujeitos à lei da matéria. Mas devemos entender também, suprindo as nossas necessidades, temos que suprir necessidades de alimentação, de vestuário, de lazer, de tantos outros. E no plano espiritual, o que nos pede é que saibamos dar a esses bens um valor menor do que os bens espirituais. Por isso, acumular tesouros no céu. Vejam só, não precisamos acumular tesouros aqui. Vamos trabalhar para que nós possamos carregar os nossos tesouros quando nós partimos. Observai os pássaros do céu. Desta forma amorosa, é enfatizar a confiança na providência divina. Às vezes, então, nós passamos por dificuldades financeiras, tendo consequências, muitas vezes, de falta de alimento, falta de moradia, falta de vestuário, falta de tantas coisas. Que pensamos, às vezes, que para muitos é o supérfluo. Nós temos a mais, para outros falta. Então, neste momento crucial, nós devemos voltar ao Criador, solicitando através da prece forças para suportar esta provação, para o cumprimento dos seus desígnios, tendo em mente que nada acontece por acaso. Tudo tem a sua vontade. Assim sendo, nós vamos acalmar o nosso coração e nós vamos lançar uma luz na escuridão que muitas vezes nos acompanha. Lembramos então que esta frase que nós devemos lembrar sempre: pensar em Deus em primeiro lugar. Elevar o pensamento, e fazer a nossa caminhada, trilhar a nossa caminhada, para que nós possamos conseguir
ou aquilo que nós queremos no bem. Buscar o reino de Deus. Buscar primeiramente o reino de Deus é tudo e mais que virá por acréscimo. O reino de Deus não é um lugar restrito, mas é uma obra divina no coração dos homens. Ou seja, é a sua edificação, da sua sabedoria. É a conquista do amor através do trabalho. Trabalho incessante na prática do bem. É o desapego aos bens materiais. É o perdão das ofensas dos nossos inimigos. Enfim, é a lembrança das leis divinas ou natural. Essas leis divinas ou natural, gravadas por Deus em nossa consciência. Então, todos nós temos conhecimento dessas leis. Muitas vezes elas estão esquecidas, mas nós temos conhecimento. Então, nesse sentido, todo o esforço expendido em auxiliar o próximo, em silenciar uma crítica, em pensar 2 vezes em ofender uma pessoa, vai ser um papel relevante na prática da nossa perfeição, do nosso caminho ao bem. Emmanuel nos diz aqui, nos fala um pouquinho sobre essa riqueza para o céu. Então, o Espírito Emmanuel pede-nos para não nos afligirmos com as prosperidades alheias. Isso nada mais é, podemos dizer aqui, que é um sentimento de inveja, né? De egoísmo, característica dos homens impiedosos, porque a doutrina cristã, né, nos aconselha a termos recursos, procurar recursos morais, não nos prendemos ao egoísmo, à inveja. Então, trabalhemos para que nós conseguimos conquistar aquilo que nós queremos para nós, não querendo o do outro, não achando sempre que a grama do vizinho está mais linda que a nossa, né? Com certeza o vizinho trabalhou, o vizinho, né, passou por bons bocados para conquistar a vida. Nos aconselha também a termos paciência, né, entender o outro, entender a nós mesmos e seguir a caminhada. Acumulemos valores íntimos para que nós possamos partilhar. Partilhar o quê? Bondade, compreensão, simpatia. E educação pessoal. É o nosso brilho, é aquilo que nós devemos e podemos conquistar. Então, nesta lição do Espírito Emmanuel, lembra-nos de que todas as fileiras cristãs, aos crentes que se insurgem contra todos aqueles que, pelo trabalho e pelo devotamento, receberam maiores possibilidades na terra. Ao contrário, deveríamos dilatar os valores do bem, pois quem trabalha em sua propagação amontoa riquezas na vida, no seu existir. É da lei do divino que se identifica como que seja divino. Porque ninguém contemplará o céu se colher o inferior no coração. Então, meus irmãos, saibamos confiar. Então, ao comentarmos essa passagem do Evangelho, Emmanuel estimula a confiança no divino amigo. Ele nos diz o seguinte: não andeis inquietos. Jesus não recomenda a indiferença e irresponsabilidades. Pede-nos, através da vigilância, combatamos o pessimismo crônico.
em nossa jornada, nós encontraremos em nossos caminhos, né, espinhos, vamos encontrar pedras, mas diante de todas essas dificuldades, nós temos que procurar renovar as nossas atitudes mentais e atitudes para o bem. Então, olhamos as coisas da terra sob o ponto de vista dos espíritos superiores, assimilando-lhes os ensinamentos, e estaremos nos capacitando para entrar no reino de Deus, no sentido que o divino se identifique com o que seja divino. Então, para fixarmos melhor esta passagem, podemos aqui ter algumas perguntinhas que nos diz o seguinte: por que nós não devemos entesourar para nós esses tesouros na terra? Nos diz a passagem do Evangelho. Porque a ferrugem e a traça os consomem, e os ladrões os desenterram e roubam. Essas perguntinhas é bom para nós refletirmos quando nós pensamos em apenas guardar, apenas adquirir. Então, aonde colocar esses tesouros? No céu, pois nem a traça nem os ladrões poderão tomá-los. Acrescentemos: onde está o tesouro, ainda também está o coração. Devemos então estar cuidadosos com a vida e com o que comer? A advertência evangélica nos diz, vejam só: olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem fazem provimentos nos celeiros, e contudo vosso Pai Celestial a sustenta. O que nós devemos primeiramente buscar? Primeiramente devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas que vos acrescentarão. Então Mateus nos recomenda neste capítulo: e assim não andeis inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará seu cuidado. Ao dia basta a sua própria aflição. Esta afirmação vai nos levar à preguiça? Sim, porém na mente aberta, vos vê os ensinamentos no seu sentido moral. É um recado para que nós acalme e confiemos nos céus, quando algo está bem conosco. Vejam só, né? Então, o que esta passagem nos traz? Nos diz que nos acalmemos, né? Ficamos seguros e tenhamos fé, confiança na caminhada. Trabalhamos sempre em busca daquilo que a gente quer, mas nunca dando, maior importância pelos tesouros terrenos, pelo que aqui nós adquirimos. Temos necessidade, sim, mas não é tudo. Devemos buscar também essa conexão com Deus e com o alto. Que esta passagem do Evangelho sirva para a nossa reflexão, e que nós possamos, a cada dia, tentar olhar de maneira diferente a nossa caminhada, seguir, como diz aqui, observar os pássaros do céu. O que eles fazem, nos seus voos? O que eles conquistam? Assim seja. Só um recadinho, vamos agradecer a todos que estão colaborando com a Brinquedoteca e com a evangelização no material escolar. Fica aqui nossa gratidão. Antes de nós encerrarmos, nós gostaríamos de deixar um aviso aos irmãos. Os trabalhos da casa essa semana é só na segunda, na terça e na quarta, que é quarta-feira.
A sexta-feira são suspensos os trabalhos, nem a doutrinária da tarde e nem o estudo à noite. E no sábado também suspensa a evangelização. Esse sábado não terá evangelização. Pelos feriados, as pessoas viajam, diminui a existência, então nós suspendemos os trabalhos. Vamos agora agradecer a Deus, a Jesus, as bênçãos que nesse momento nos envolvem. Mensagem da noite e fique para a nossa reflexão. E agora nos preparemos com muita fé para recebermos o Paz. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, pelo amparo, pela proteção. Agradecemos a espiritualidade amiga que nos envolveu, nos orientou, nos deu a proteção e a guarda que necessitamos. E assim agradecidos, encerramos a doutrinária da noite e abrimos o trabalho de passe das mãos. É a tua paz, Mestre, possamos conquistar hoje e sempre. Graças